Bom, estamos de volta aqui com mais uma edição do Brasil em Pauta e hoje eu estou aqui com um convidado especial que é o Carlos Domingos. Carlos que é publicitário, que é empresário e que escreveu esse livro incrível que é o Oportunidades Disfarçadas e que é um tema que ele tem trabalhado bastante aqui. Então, Carlos, obrigado por ter vindo aqui, prazer estar com você. E conta um pouquinho pra gente aí quem você é, o que que você tem feito na tua vida. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui. E assim, eu trabalho em propaganda há muito tempo. Eu trabalhei em muitas agências grandes. Depois eu abri minha própria agência. A OAD Que Brasil. não, Não, antes antes. dela foi a agência Age, no início dos anos 2000. Depois ela cresceu e aí ela foi vendida por um grupo internacional. E aí, após, né, eu fiquei na agência até 2015. Depois eu saí, eu vivi um período fora, imaginando o que eu ia fazer da minha vida, né? Porque as mudanças em comunicação estavam sendo muito profundas, muito rápidas, e eu não sabia se queria continuar nesse segmento. Mas aí, para minha sorte, eu já vinha trabalhando aí desde o do início dos anos 2000 nesse tema oportunidades disfarçadas, que começou como uma série de artigos no jornal Valor Econômico e que teve muita repercussão. Aí, graças à repercussão, eu resolvi reunir as histórias todas num livro que foi lançado em 2009 e virou um best-seller, que já foi lançado no exterior. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a dar palestras em empresas, em faculdades, né, sobre esse tema. E recentemente, aí já faz, não é tão recentemente assim, né? Há 5 anos, eu abri uma agência que auxilia empresas a identificar essas oportunidades nos problemas e aí eu venho caminhando com as duas frentes, né? Mas a meta principal é divulgar essa filosofia, essa mentalidade de que os problemas que a gente enfrenta diariamente no mundo do trabalho escondem oportunidades, né? Então eu venho compilando histórias, já tenho mais de 2.000 histórias compiladas. E em cada livro, esse aqui é o número um, né? Mas tem o número 2 também. Em cada livro existem 200 histórias para inspirar as pessoas, enfim, a ver como encarar os problemas de uma maneira diferente. E quais são os principais problemas que você vê hoje em dia no Brasil, né? Pode ser relacionado ao Brasil ou ao mercado internacional, mas para as empresas começarem a olhar com outros olhos, como uma oportunidade. Olha, o principal que eu vejo em geral é que a nossa cultura ocidental não lida muito bem com a questão de enfrentar obstáculos, problemas, né? A gente sempre tende a fazer um planejamento e esperar que as coisas aconteçam como a gente planejou. Mas, como diz uma frase muito famosa, assim, nenhum planejamento, quando vai para o mundo real, acontece exatamente daquele jeito, entendeu? E aí as pessoas começam a não entender o que está acontecendo, começam a achar que é um erro, um pavor do fracasso. E isso a minha pesquisa mostra que assim as maiores empresas, algumas das maiores ideias surgiram por erros, por às vezes até fracassos. Às vezes o empreendedor imaginou uma coisa e foi implementar aquilo, deu completamente errado, mas apontou no meio do caminho uma outra coisa, né? Um exemplo só para falar aqui sobre o YouTube, que surgiu como um site de relacionamento. Quando ele surgiu em 2005, ele era um site onde você colocava ali se você era homem, mulher, o que você procurava. E já tinha ferramenta de vídeos, mas a ideia deles era para que você gravasse um depoimento seu, dizendo assim, meu nome é Carlos, eu gosto de ir para praia, eu gosto de cinema, para ver se, né, alguém se interessava por você. E foi um fracasso, porque já tinha outros sites mais, vamos dizer assim, que já estavam consagrados, né? E aí, quando eles pensavam em fechar o site, porque estava indo muito errado, alguém observou que a ferramenta de vídeos tinha muitos vídeos, mas não de pessoas se apresentando. Era de gatinho, de Hum, bebezinho, de pessoas falando de coisas, alguém contando piada. Aí alguém teve a ideia de transformar apenas num site de vídeos. E um ano depois disso, eles venderam o YouTube para o Google por US$ 1 bilhão, puxa né? vida. Então
Então, esse é só um exemplo de como que as coisas mudam no meio do caminho, entendeu? Então eu vejo esse problema muito, eu trabalho com muitas empresas, eu vejo que elas não percebem que às vezes o que está dando errado, se a gente vencer aquela fase de ficar negando que aquilo está acontecendo, entendeu? Ou colocando a culpa, por exemplo, em coisas externas, só, às vezes também, né? Culpa de coisas externas, né? Você consegue identificar uma oportunidade naquela situação. E aí, isso vai muito mais da parte de mentalidade, da forma de enxergar, ou tem uma metodologia para isso? Como funciona? Não, existem as duas coisas, né? A metodologia que eu gosto muito e que eu sou fã é que a Toyota criou ali no pós-guerra. O Japão estava completamente destruído, né, no pós-guerra, não tinha mercado interno e havia uma montadora lá, que era a Toyota, e que eles olharam, né, o que eles tinham em mãos e falaram, olha, ou a gente reinventa a maneira de trabalhar, ou a gente não vai conseguir competir com as outras montadoras. E aí eles usaram um sistema interessantíssimo que justamente utiliza todos os recursos que tem em mãos, como a criatividade da equipe. E é de verdade, tá? Não é essa coisa que a gente fala, né? Aqui no Brasil muito tem essa coisa assim que a gente ouve os colaboradores, né? Mas na verdade as empresas em geral não ouvem, né? E não, eles ouvem mesmo, né? Eles têm até uma meta de 1 milhão de reclamações, críticas. Eles têm essa meta para atingir ao ano. Interno. Olha que interessante. Porque eles sabem que isso é o motor da inovação. A gente quer que você critique, entendeu? Não enxergar as dificuldades para encontrar as oportunidades. Exatamente. Olha que interessante. E isso é interessante. E a Toyota há muito tempo a líder em carros no mundo, nesse segmento que é tão competitivo, né? Mas ali eles aprenderam também a usar os recursos assim de uma maneira a aproveitar sobras, de uma maneira muito mais racional e justamente tentando transformar cada etapa numa maneira mais eficiente, né? Aí surgiu o sistema da melhoria contínua. Então essa metodologia ela é muito legal e é aplicada no mundo todo. E o que é interessante é que a Toyota não cobra royalty por isso. Qualquer um pode pegar e aplicar a mentalidade essa mentalidade da melhoria contínua, enfim. E vai ter resultados muito, muito expressivos, né? Mas, no geral, se você vai observar, as empresas assim, muito hierárquicas, onde o principal, o que as pessoas sentem, no geral, nas empresas é medo, né? Medo de cometer um erro, medo de ser mandado embora, medo de um fracasso, ninguém quer assinar um fracasso. E a minha pesquisa mostra que os empresários e executivos bem-sucedidos são aqueles que tentam, erram, fracassam, mas continuam, entendeu? Então a gente deveria mudar essa mentalidade, mas é isso que eu tento apresentar nas minhas em palestras, nos livros, né? Porque eu sei que isso pode transformar, como fez com a Toyota, vem transformando muitas empresas, fazendo com que a gente tenha as principais marcas aí do mundo e do Brasil também, né? Você tem empresas no Brasil que pensam assim, né? A gente conhece algumas, assim. Mas a ideia é que a gente consiga ampliar isso mais. Legal. Tem alguma história assim mais marcante do teu livro que você queira dar uma pincelada só para até chamar o interesse da turma de conhecer mais do livro? Cara, eu tenho muitas histórias legais assim, né? Uma que eu acho interessante é de um empresário americano que fazia sorvetes há muito tempo, já era um especialista, e ele resolveu fazer um sorvete muito bom e premium. Mas só que a população na época, os americanos achavam que o sorvete premium no mundo era o escandinavo. Era o que estava na cabeça de todo mundo. E aí ele não conseguia vender. Mas ele fazia testes, as pessoas experimentavam e preferiam o sorvete dele, que era com leite puro, com muitas frutas, assim, era premium mesmo. Adoravam, mas na hora que sabia que era americano, eles falavam, não, eu não vou pagar esse valor para um sorvete americano, eu prefiro comprar o escandinavo. E ele foi ficando revoltado com aquilo, porque aquilo era só um preconceito, né? E aí ele falou, tá bom, se você quer um nome escandinavo, eu vou criar um. E aí ele foi até a biblioteca em Nova York e estudar a língua dinamarquesa e
criou uma palavra que parece escandinavo, que é Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. E aí, aí conseguiu seu sucesso. Häagen-Dazs é uma das principais marcas de sorvetes premium no mundo. E as pessoas ainda acham que ela é escandinava, mas ela é americana. E se você entrar no site, isso já faz mais de 50 anos, tá? Se você entrar no site, não tá em lugar nenhum que ela é americana. Sabe? Então são coisas que eu acho muito, muito legais. Porque assim. Häagen-Dazs não significa nada, né? Nada. Ele inventou só e colocou as bolinhas em cima do A para parecer a linguagem escandinava. Então são algumas histórias são extremamente interessantes assim. Tem uma outra também como que a Sony entrou na Europa. Isso foi no pós-guerra também. Ninguém queria saber de rádios japoneses no pós-guerra, porque tinha um preconceito muito grande, né, com os países que estavam do lado do... Enfim, tinha o eixo e tinha os aliados. Né? Então, aí eles sofreram esse preconceito e eles não conseguiam vender o rádio. Aí, um dos japoneses teve a ideia de contratar estudantes para entrar em lojas e pedir para ouvir o rádio, fazer elogios e comprar o rádio. E aí devolvia o rádio para ele, entendeu? E aí, aos poucos, os comerciantes começaram a ver que realmente o rádio estava fazendo sucesso. Os jovens entram, perguntam, compram. Não quero só 5, nem 10, quero 20, quero 30. E foi assim que a Sony entrou na Europa, entendeu? Então, assim, aí você fala assim, são maneiras tão, vamos assim, rudimentares, vamos assim, mas que dá muito certo, que eu vejo isso em diversas histórias, assim, de maneiras muito, muito impressionantes. Eu fico encantado com isso. Que legal. E me fala uma coisa, agora já entrando na parte prática, assim, de olhar crises, né, e dificuldades como oportunidades. Você hoje dá consultoria para grandes empresas, você tem uma agência que é o The Brasil, que trabalha para grandes marcas, e faz parte do grupo G100, né? Nós fazemos parte juntos lá, e inclusive deu uma palestra recente lá para o grupo. Então, assim, na tua perspectiva assim, hoje dos movimentos que estão acontecendo no mercado, principalmente olhando esses movimentos internacionais, né? A gente tem aí uma turbulência aí sendo causada pelo governo Trump, temos dificuldades ali acontecendo na Europa. Como que você indica a gente enxergar essas situações? Tem alguma maneira aí da gente navegar por tudo isso? Sim, na verdade eu olho com um otimismo muito grande para quando as coisas saem do controle assim e começa a virar um cenário que é incerto e turbulento, porque a minha pesquisa mostra que é em momentos assim que surgem as ideias diferentes. Então, assim, é nas mudanças, é nas crises, não é quando está tudo bem. É um dos erros que as pessoas acham que as inovações surgem de empresas grandes que tem um departamento de inovação, que investe muito em inovação. Tá, isso pode ser uma inovação incremental, né? Um exemplo, você vai ter ali o iPhone 18, 19, 20, ok, você precisa de uma belíssima estrutura para isso. Mas quando você pensa em ideias e inovações que rompem os segmentos, na verdade surge por entrantes, por startups, por empresas menores e que estão em crise, estão em dificuldades. Então o que está acontecendo no mundo hoje é um momento extremamente fértil, porque não é só o Trump e os Estados Unidos e o que está acontecendo no mundo, né? Você está tendo a gente está vivendo uma era das revoluções em todas as áreas. Todas as áreas estão sendo redefinidas, redesenhadas com o impacto da inteligência artificial. Então, gente, tem oportunidade para todos os lados. Mas por que é tão difícil para a gente enxergar? Porque é o que eu falei no começo, a mentalidade. Nossa mentalidade é de manter o que está estabelecido. Então, assim, você fica sempre com medo de perder o que você tem, né? Então, isso eu observo muito assim, na minha área, né, em comunicação. Quando eu saí da área de comunicação, eu ficava muito, muito triste de ver os meus amigos todos. Mas está mudando tudo. Nossa, mas o que a gente tinha agora, as Big Techs que estão pegando toda a mídia, sabe? Essa coisa toda.
E eu, assim, que já venho fazendo essa pesquisa há muito tempo, eu falo, bom, a mudança no mundo é essa, né? O mundo sempre vem com coisas novas que empurram os métodos antigos para fora. É assim, né? Então, assim, é inútil você lutar contra isso. O que você pode fazer é talvez falar, tá bom, você está indo para cá, o que eu posso ir um pouquinho mais para frente para aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse recurso novo, né? Então, eu vejo com um grande otimismo o que tá acontecendo, mas eu sinto que as pessoas ficam muito retraídas, com muito medo, e tentando segurar e preservar. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, né, na minha agência anterior. Isso em 2012, eu fui contratado a nossa agência foi contratada pela Editora Abril, que na época era uma potência, né? Era a Abril e a Globo, as duas e para fazer um site para Veja São Paulo. E eu fiquei encantado, né? Porque eu falei, muito legal, né? Uma empresa grande que é conhecida por fazer coisas impressas, que está apostando no digital. E na minha cabeça era muito natural que a empresa líder de conteúdo no impresso viraria líder de conteúdo aqui no Brasil no digital, né? Era só você mudar, você ir para os vídeos, para o podcast, coisas, né, que estavam aparecendo. E então a gente fez um projeto assim, muito robusto para eles e para minha surpresa, o presidente na época, eu não vou me lembrar quem era, disse assim, não, a gente está fazendo isso porque é obrigatório estar hoje no digital. Mas o nosso negócio é o papel. Não teve mudança de mentalidade. Aí eu falei, cara, então, esse conteúdo todo que vocês têm, imagina a super interessante, o que não vai ser de um sucesso no YouTube, você contar as histórias da super interessante, né? Ou outras revistas, revista Veja, enfim. E ele falou, não, a gente quer fazer o mínimo possível porque essa aqui é uma empresa de papel. Então, esse é um exemplo de como que as empresas, em geral, elas tendem a segurar e preservar o que tem, né? E isso mostra que assim acaba acontecendo como aconteceu com a Kodak, que tinha os direitos da propaganda da fotografia digital, mas ficou segurando aquela de rolo, né? Então assim, eu acho que o que impede as empresas e as pessoas de perceberem as oportunidades quando essa bagunça está acontecendo é justamente a mentalidade, sabe? Você sabe que você está me falando isso, eu lembrei de um aspecto. Eu fui recentemente num evento, era um evento global, assim, tinha empresa do mundo inteiro, e com vários painéis diferentes. E no mesmo horário, estava acontecendo 2 painéis, um de economistas, falando um pouquinho sobre as mudanças de cenário, do que está acontecendo no mundo, os impactos disso nas diferentes moedas, nas bolsas e tal. E na sala do lado estava tendo um encontro de startups, né? E foi muito interessante, porque eu entrei em uma para assistir, né? E você ouvir hoje que economista falando de perspectiva de mercado assim, é coisa desesperadora, né? Então, nossa, aquilo tava mais um deprê aquela sala ali, né? E eles falaram, não, porque o mundo tá indo por água abaixo, porque as economias, porque os mercados, porque as moedas, porque isso, porque aquilo. Crise, né? E eu saí dali, entrei na sala do lado com as startups. E aí você vê, parece que eles estão vivendo em mundos diferentes, né? Porque eles falam, nossa, a gente nunca teve tanta oportunidade, porque a tecnologia, porque o AI, porque o hardware, porque o software. Hoje as perspectivas são infinitas. Então você vê como são mundos diferentes pela mentalidade diferente de cada um, né? Cara, exatamente o que você está falando. É a mentalidade que faz a diferença. Eu gosto muito de um filósofo espanhol, que é o Ortega Gasset, que ele tem uma teoria que mudou minha cabeça, né? A gente sempre acha que o choque de gerações é uma coisa ruim, que você tem que impedir isso, evitar isso em empresas, enfim, porque seria uma coisa ruim, não pode ter o choque de gerações. E o Ortega Gasset diz o contrário, ele fala assim que o motor do mundo é o choque de gerações, né? E de preferência ainda em conflito. Ele fala assim, é necessário. É necessário que venha uma geração nova, com novas cabeças, mais aberto para aceitar as mudanças, que vai empurrar a outra geração que não aceita para fora, entendeu?
E isso é o motor do mundo, não adianta se você lutar, né? Então você vê hoje em dia, é muito comum as pessoas criticarem a geração X, depois a geração Z, só apontando os problemas, os defeitos. E eu fico olhando aquilo e eu falo assim, que maravilha, eles vão ganhar, cara, entendeu? Tipo assim, seja por número ou seja por uma questão de tempo mesmo, né? Então isso mudou minha cabeça a ponto de hoje o que me encanta é trabalhar com pessoas de 30, 25, 23, porque eu sei que quando eu vou conversar com as pessoas da minha geração, elas estão um pouco como essa coisa do economista, entendeu? Nossa, tá muito difícil, complicou tudo, as margens caíram, não vejo a hora de me aposentar, sabe? Eu falo, nossa, eu quero estar no outro lado, o lado das startups, entendeu? Então, essa mentalidade é a mesma realidade, você pode observar, é a mesma coisa, mas cada um está olhando com um ângulo diferente. Então, esse assunto me encanta, entendeu? Porque tem esses dias eu estava estudando a origem da palavra caos, que todo mundo acha que caos é bagunça, mas na verdade a origem mesmo da palavra caos é passagem. Quando você está no caos, é porque você está passando para outra coisa, entendeu? Então, assim, é muito legal, no sentido de você imaginar, na hora que bagunça tudo, que vai surgir uma coisa nova, né? E eu acho que esse raciocínio é muito poderoso. Que interessante isso aí. E assim, hoje, olhando pro panorama do Brasil hoje, a gente falou bastante numa conversa anterior nossa sobre educação, a forma de integração disso com as empresas. O que você acha que a gente deve tomar assim, de medidas ou de passos para a gente aproveitar essa passagem, esse caos e a gente preparar um futuro melhor aqui no Brasil? Olha, eu acho que assim, é chavão, né? Que eu vou dizer, né? Que a saída é educação, né? Que todo mundo fala isso. Mas a minha perspectiva é diferente. Eu também estudando aí as histórias de países, eu vi como que o ensino dual, que é aquele que a ligação das empresas e das indústrias com as universidades e com a educação média e técnica, é a saída para a gente. Eu acredito nisso porque se você ficar esperando só o governo, eu acho que o governo tem a obrigação, né? A gente investe muito em educação, mas por alguma razão que eu não sou especialista, eu não sei como explicar o que acontece, a gente investe bastante, mas os nossos alunos estão lá em rankings lá embaixo. Eu não consigo explicar por quê, mas o que eu sei é que nós temos empresas que são top de linha, né? E que se houver, e já está tendo, né, essa parceria entre empresas e universidades, isso pode mudar o país, né? Isso aconteceu na Coreia do Sul, isso está no meu livro 2 também, que a Coreia do Sul no pós-guerra, ela saiu completamente quebrada ali, numa guerra não só com o Japão, foram 50 anos de guerra com o Japão, depois teve a guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ou seja, eles saíram arrasados. E aí a saída que eles tiveram foi investir em educação, investir no mercado externo e fazer uma parceria mesmo entre as empresas e as universidades, onde as empresas investiam nas universidades para criar e desenvolver os alunos, os profissionais que eles precisavam, Uhum. E ao mesmo tempo a universidade já cedia esses profissionais para eles. E isso aconteceu também na Alemanha, também no pós-guerra, e representou né, a Alemanha virou uma potência aí nas outras décadas. E eu sei que está acontecendo no Brasil também. Você me contou até um exemplo do Senai, né? E também eu conheço do Grupo Ânima, porque eu dei uma aula recentemente lá. E eu sou muito otimista com isso, porque para mim você acaba tirando coisa de outros interesses que possa ter na educação, e você pode focar em formar excelentes profissionais, entendeu? Que tem um pouco a ver com a conversa que a gente estava tendo, né? Você, nesse sistema, a empresa tem uma necessidade, né? Ela tem uma dor, ela tem alguma coisa que ela precisa resolver.
E aí você já vai formar o aluno olhando para isso como uma oportunidade, né? Você já vai formar o aluno como um profissional que vai poder atender aquela dor da empresa. Exatamente, exatamente. E aí você imagina assim, a gente diz que falta muita mão de obra especializada no Brasil, né? Mas a gente tem excelentes grupos de ensino. Então, é simplesmente você passar um briefing, vamos dizer assim, olha, eu preciso de um profissional esse perfil, né? E, e eu sei que você é especialista em formar, e eu estou dizendo da minha necessidade, e eu vou bancar isso, entendeu? Então, me parece uma união muito perfeita, né? Ao invés de você ficar esperando que outros resolvam, porque isso a gente sempre teve no Brasil, né? Você fica sempre esperando que outros resolvam os problemas. Cara, essa é uma outra frase que eu uso no livro, né? Sempre que você se ouvir falando alguém tem que fazer alguma coisa, já podia vir na sua cabeça, ei, mas por que não eu? Entendeu? O que eu posso fazer para tentar mudar essa realidade? Então eu acredito que isso pode mudar sim o país. E então eu acredito que esse exemplo que você contou também do Senai, que eu não conhecia, isso me dá um otimismo com isso, entendeu? É só para todos saberem que a gente tinha conversado anteriormente essa entrevista, né? Que o Senai aqui, ele tem, com as escolas profissionalizantes, tem feito um trabalho muito bonito disso. E ele tem o apoio do setor privado, das indústrias, e elas apresentam as necessidades para o Senai, e o Senai monta os cursos para capacitar profissionais para atender aquelas necessidades. Então, é um curso que é focado principalmente as pessoas que têm, né, uma carência de educação, têm uma necessidade maior. Os cursos são todos subsidiados, né? Muitos, inclusive, dos alunos que fazem esses cursos, eles são já patrocinados pelas empresas, a empresa já paga para que o aluno faça o curso. Ou seja, ele já consegue sustentar a família dele, tudo, durante o processo de aprendizado, e praticamente todos já saem com emprego garantido, né? Porque ele já foi formado para atender uma necessidade da empresa, né? Olha que legal. Então, eu acredito que isso aí é uma coisa do ganha-ganha, né? É bom para todo mundo, entendeu? Exato. Então eu imagino que essa seja uma estrada aí para a gente seguir, e eu sou muito entusiasta disso. E outro assunto que a gente conversou também, que eu acho que é legal a gente retomar, é o seguinte, olhando para também como a gente pode aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Hoje a gente o Instituto aqui trabalha muito com o mercado internacional. E quando a gente fala de Brasil para o mundo não conhece o Brasil, né? E o Brasil é muito grande, são muitas realidades, até um jargão aqui que tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? E a gente tem, assim, regiões e setores e coisas muito distintas e que a gente explora muito pouco, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, para o mercado internacional sobre o Brasil, mal conhece-se a cidade de São Paulo, né? E a gente tem hoje, por exemplo, acho que um dos maiores cinturões, ou principais regiões de empresas e indústrias do Brasil já não está mais na cidade de São Paulo, né? Tá todas as cidades em volta, aqui nesse cinturão em volta da cidade, e em outras regiões também, outras capitais, e que a gente muitas vezes não comunica essas oportunidades, né? De que forma que você vê isso também, o trabalho que os municípios podem fazer, de comunicação disso, de alcançar, né, outros patamares e aproveitar para navegar melhor no momento que a gente está vivendo? Eu acho que são dois caminhos aí em cima do que você falou, né? Uma é a questão do mercado internacional, que isso que eu achei tão interessante do trabalho que o Ibrei faz, porque realmente as empresas aqui no Brasil, você tem empresas excelentes, mas que, no geral, não consideram o mercado internacional, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento assim, dos praticamente 20 milhões de CNPJs que a gente tem no Brasil. Hoje, esse é o número de 2024, final de 2024, nós temos 28 mil exportadores. Ou seja, 0,1% das empresas. Então, você me deu esse número e eu fui pesquisar, né? Eu vi que nos Estados Unidos o número é 10 vezes maior que aqui. Olha só. Na Inglaterra é 100 vezes maior. 100 vezes maior. Então chega a 10% lá.
e na Alemanha maior ainda. Então realmente é uma avenida onde a gente pode crescer muito, né? Mas aí o que eu acho importante de um trabalho do IBREI é justamente combater uma questão que acontece no Brasil, que eu acho, né, que uma das razões o mito da Ilha Brasil, que isso surgiu lá no descobrimento, né, quando na Europa se achava que tinha uma ilha só aqui, né, tanto que os nossos primeiros nomes aqui foram ilha, né, chamaram a gente Ilha de de Vera Cruz, né? Exatamente. Os primeiros nomes foram ilhas. E aí, com o passar do tempo, já no século XIX, alguns historiadores começaram a falar que a gente é um continente, mas é uma ilha. Por quê? Porque a gente é cercado por rios e outras formações naturais e que a gente fala uma outra língua que ninguém aqui no nosso continente fala. E isso deixaria a gente isolado. E de fato a gente é isolado, né? O histórico brasileiro é baixíssimo, de interação. Exatamente. A gente não conversa com os vizinhos e a gente vive aqui dentro, como uma ilha mesmo, né? Então, isso faz com que os empreendedores eles pensem sempre no mercado aqui do Brasil, né? Mas a gente tem competência e tem produtos incríveis que poderiam ter sucesso no mundo, mas que tem esse preconceito. Então a pessoa acha, eu não falo a língua, é difícil, eu não conheço, né? Então, nesse sentido, eu acho que o IBREI pode ajudar muito, né, nesse trabalho. Mas você vê que marcas que conseguiram ir para fora, o sucesso que elas fazem, né? Você vai ter Havaianas, Natura, Embraer, são marcas top assim no mundo, né? A gente é bom, entendeu? Então acho que tem entre os Brasis que você falou, tem um Brasil que é muito potente, que está ali no mesmo nível que os países do primeiro mundo, né? Então eu vejo isso como uma grande oportunidade, sim, das empresas considerarem os outros mercados. E acho mais, né? Eu até disse para você, o momento está muito positivo para a gente, porque com a questão das mudanças climáticas, o Brasil, que é tão verde e natural e com fontes renováveis, enfim, ele virou uma referência no mundo, né? Hoje a gente está à frente em muitas coisas de diversidade, em fontes renováveis, em água doce, enfim, em um monte de coisa, né? Em produção de alimentos. E então a gente pode aproveitar esses pontos fortes para vender esse Brasil que dá certo, entendeu? E nisso também eu comentei com você, né, que eu venho fazendo uma pesquisa grande sobre que o nome desse projeto é Potência Brasil. Eu venho estudando como outros países conseguiram se tornar sinônimos de produtos premium. E eles seguem um caminho muito assim, no geral eles têm uma base histórica, né? Aí depois é feito um trabalho tanto pelo governo como com um marketing que é consistente para passar a imagem para o mundo. Uhum. E aí eles conseguem se transformar nessa grife, né? Isso aconteceu com a Itália com a moda, aconteceu com a França com perfume, aconteceu com a própria Coreia do Sul com a tecnologia, a Alemanha com os carros, a Suíça com chocolate, que eu até brinco lá que não tem nenhum pé de cacau, mas eles, em algum momento, eles falaram, nós vamos ser o país do chocolate, e se transformaram no país de chocolate, né? Então, isso eu venho estudando isso, porque eu acho que a gente está numa posição no mundo onde a gente agora consegue construir algumas imagens como essa, entendeu? De especialistas em algumas coisas. E você quer ver um exemplo? Te contar, a Holanda foi durante muito tempo um país que sofreu com inundações, porque é um país que está abaixo do nível do mar.
E aí, ao longo do tempo, eles aprenderam a construir diques e outras maneiras de proteger, né, as regiões. Hoje, eles são considerados especialistas no assunto no mundo e são contratados no mundo todo, empresas de lá, para ajudar a lidar com essas questões. Ou seja, uma dificuldade que eles tinham que virou uma oportunidade aí para o mundo todo. A gente, justamente por ter essa mentalidade de ilha, de só falar com a gente mesmo, a gente perde essa chance, né? Você vai ver um exemplo, o Pix é um sistema de pagamento instantâneo que é considerado o mais avançado do mundo. Exatamente. Né? Vários países, inclusive os Estados Unidos, estão tentando implementar isso, porque ele é gratuito. Em alguns países tem, mas é pago. Se a gente tivesse criado, de repente criou, tá? Mas eu não sei. Uma empresa, um serviço, uns consultores, alguém que vai implementar no seu país, porque nós somos especialistas, entendeu? Igual a Alemanha era com carro, a Suíça com chocolate, nós somos especialistas no sistema bancário de pagamento instantâneo gratuito. O mais simples e com menos burocracia do mundo. A gente ia faturar muito, entendeu? Mesmo que você não queira ganhar dinheiro, isso você passa a imagem do mundo de um país em tecnologia avançada, entendeu? A mesma coisa do agronegócio. A gente também, em muitas coisas, a gente está entre os líderes do mundo. E o que me angustia é que eu não sei se a gente está trabalhando essa expertise, entendeu? Os países trabalham isso, entendeu? Os países trabalham isso. Essa parte de comunicação é super relevante. Eu estava até pensando aqui que a gente tem um exemplo no Mercosul aqui do Peru, que foi um país que criou uma marca do país, né? Tem até um logo do país, que é um logo que quem conhece já viu, né? Uma espécie de uma espiral assim na letra P, né? Eu vi. Que remete com linhas de Nazca. E eles conseguiram comunicar de uma forma muito relevante, assim, até para a questão de turismo. E o Brasil tem uma tentativa, né, de criar a marca Made Brasil. Acho que foi uma iniciativa da Apex. Agora acho que ainda estamos num patamar inicial disso, né? Então, isso que você está falando é outra coisa interessante, né? Eu trabalho em comunicação há muito tempo, então eu posso dizer que disso eu entendo, né? Como a gente é uma ilha, né, a nossa mentalidade é assim, eu vou fazer uma coisa seguindo a comparação do que outras empresas do meu segmento fazem, e não a comparação com como o mundo faz, né? O nosso marketing, aí eu não falo só de campanhas, não, eu falo de receptivo, eu falo de site, eu falo de vídeos, eu falo de apresentações, de stands. Eles têm como régua nós mesmos, entendeu? Enquanto se você for colocar como régua o que os países do primeiro mundo fazem, vai subir muito essa régua, entendeu? Então, o que você estava dizendo é o seguinte, eu acho que a marca Brasil geralmente é trabalhado em cima de muitos estereótipos, entendeu? É carnaval, samba, futebol. Cara, ok, a gente é isso, a gente ama ser isso, mas a gente é muito mais que isso, entendeu? Então, eu vi recentemente uma campanha assim também, mas que tentava falar absolutamente tudo em 60 segundos, né? E ficava uma maçaroca de coisas que não fica nada. Enquanto você citou aí o Peru, as campanhas mais bem sucedidas elas são minimalistas e passa uma imagem que é muito poderosa, entendeu? Que imagem é essa do Brasil? Eu não sei ainda, né? Mas eu posso falar que a gente está em questão de protagonismo no mundo, neste momento, protagonismo é muito grande, entendeu? Por um monte de coisas aí, por a gente ser grande, por a gente ter reservas naturais, por a gente alimentar uma parcela importante do mundo, por a gente ser uma referência em serviços bancários, por exemplo, e em muitas outras coisas no agronegócio. Então, eu acho que a gente que está na hora, né? Acho que já passou da hora, inclusive, da gente vender esse Brasil que é potente, esse Brasil que é avançado, esse país que de fato investe no novo, entendeu? Sabe que isso me lembrou? A gente fez
Bom, nós temos aqui no Instituto diversas parcerias com entidades setoriais de todos os tipos, né? A Pagos, por exemplo, uma associação de empresas de meio de pagamento, que é uma grande parceira nossa aqui, e eles, bom, todas essas empresas, né, de máquinas de cartão de crédito, adquirentes, subadquirentes, a tecnologia, a parte de criptografia, segurança, então tem muitos associados lá e realmente assim, você vai ver o que existe de tecnologia produzida no Brasil é uma coisa impressionante. São lideranças no mundo. A gente tem parceria também com o SIND, que é o Sindicato de Indústrias de Materiais de Defesa. O que existe de tecnologia, de coisa sendo desenvolvida aqui, coisas que, assim, desde motor de foguete até a parte de cibersegurança, né? Coisas incríveis e que mesmo a gente como brasileiro não conhece. Então, você sabe por que não conhece? Porque o trabalho de comunicação disso, e eu não falo, de novo, não estou falando de campanha de marketing de filme, estou falando de comunicação mesmo, em termos de a mais básica que tem, né? Assim, como que eu me apresento? Como eu apresento a minha empresa? Como eu apresento os governos, né? Os nossos sites aqui são todos difíceis. Eu sofro muito, né? A burocracia é muito grande, né? Ontem eu estava tentando, porque eu estou tentando transferir um carro e precisa colocar um despachante, porque, cara, tem que abaixar isso, tem que abaixar aquilo, tem que... Fala, putz, né? Então, você entra e você não percebe a potência que tem em uma empresa, você não consegue ver de cara. E cada vez mais o mundo está imagem em poucos segundos, a gente é assolado por uma quantidade de informações absurda, não dá para ficar lendo tudo, então você bate o olho e você fala, pô, né? Não por acaso, eu gosto muito de entrar no site da Apple, né? Porque o que aparece é tudo bonito com pouco texto, né? Claro, ali são produtos, mas esse é um exemplo de uma empresa que valoriza o que você está fazendo, entendeu? Então, assim, o que você está falando, assim, tem empresas que fazem produtos ou serviços que estão, assim, a pau com o que se faz no mundo e às vezes até avançado. Mas se você vai entrar no próprio site da empresa, é tudo apagado, é tudo escondido, é tudo, sabe? E a minha pesquisa mostra que, assim, não basta você fazer, você tem que mostrar. Né? Então, como que a Coreia do Sul conseguiu virar sinônimo de tecnologia? Os stands que eles faziam, isso durante anos, eram os mais avançados de tecnologia, eles investiam muito. Então, alguém de longe, numa feira de países, nossa, o que é aquele stand tão avançado, né? Chegava lá, era da Coreia do Sul, você está entendendo? E aqui os nossos stands, eu também viajo, vou em stands ali do Brasil, é um stand, sabe? Normal ali. Você fala, peraí, a gente é essa potência, né? Em muitas coisas. Onde está essa potência aqui? No momento que eu estou me apresentando, ou na hora que o cara entra no seu site, ou na hora que o cara vai ver um vídeo de uma apresentação da sua empresa, tem que ser uma coisa que ele fala assim, oh, entendi. Não é falar tudo, entendeu? Às vezes é falar menos, mas ele vai falar, bom, esses caras estão, realmente, eles são grandes, sabe? Uma coisa assim. Muito legal. Eu gosto muito de conversar com gente como você, assim, que tem uma visão proativa e positiva, né? Porque eu acho que só olhar as dificuldades não constrói, né? Se a gente ficar ali sofrendo pelas mazelas que nós estamos vivendo, a gente não sai do lugar. Então a gente procura aqui sempre no Instituto falar de agenda positiva. Ou seja, mesmo olhando os panoramas, reconhecendo o meio que a gente está, mas como que a gente pode daqui para frente construir alguma coisa, né? E eu acho que discursos como esse aí de Potência Brasil, que é um tema que você fala, discurso de oportunidades disfarçadas, eu acho que é o tipo da coisa que a gente precisa hoje para alavancar o Brasil. Então, me fala uma coisa assim do geral, do trabalho que você tem feito, das pesquisas. Que tipo de mensagem você deixa assim pro empresário que quer aproveitar as oportunidades disfarçadas que nós temos hoje? O nosso tempo está acabando já? Mais ou menos, vamos caminhando pro fim, assim, né? Você sabe que o papo tá bom quando a hora que você vê, o tempo já foi, né? Não, a mensagem que eu tenho, assim, quando você fala da agenda positiva
e do otimismo, eu quero dizer assim, eu não me considero otimista. Acho que a questão é pragmatismo, né? Na verdade, é você reconhecer o que está indo errado. Você reconhecer o problema, reconhecer mesmo, entrar num problema, que é tão difícil para as pessoas. As pessoas querem tirar da frente, varrer para debaixo do tapete, mandar o cara que errou embora e acabou, né? Enquanto o que eu aprendi é que não, se acontece um erro, você tem que entrar ali e mergulhar nesse erro, ver o porquê ele aconteceu, e se você realmente não vai conseguir tirar algum aprendizado daquilo. Eu vou citar um exemplo que aconteceu com a Starbucks. Ela lançou uma bebida, o Mazagran, esse que era o nome da bebida, e investiu muito em marketing. Uma bebida gelada, mas que eu não me lembro muito bem o que era o sabor da bebida, mas eu sei que ela investiu muito e foi o maior fracasso da empresa. Mas naquele momento, né, o CEO da empresa, ele falou, mas espera aí, isso não significa que eu tenho que jogar o projeto todo fora. Eu ainda acho que tem espaço para uma bebida gelada, mas eu preciso saber o porquê que não deu certo. E aí eles foram buscar as pessoas que tinham comprado e não tinham gostado e entrevistaram as pessoas. Olha que legal, você imagina assim, isso é muito difícil de ser feito, né? Quando alguém erra, você esconde o mais rápido possível, não, já foi, acabou, próximo, né? Ele foi entrevistar e descobriu a razão, então ele fez uma bebida ouvindo a reclamação daquelas pessoas, e essa bebida é o Frappuccino, que virou o maior sucesso da empresa, e diz que o CEO da empresa, ele mantém um copinho do Mazagran em cima da mesa dele, sabe? Ele fala assim, a gente tem que festejar os fracassos, cara, entendeu? Que interessante isso aí. Não, esse é um exemplo que é muito difícil das pessoas acharem que o que deu errado, né, pode apontar um caminho legal, mas a minha pesquisa mostra que sim, o que deu errado, eu até digo, né, no livro também, que os erros nos levam a desvios, e desvios muitas vezes pode te levar a lugares que ninguém foi, entendeu? E nesse lugar você vai falar, peraí, só eu que descobri isso, né? Eu vou te citar um outro exemplo rapidinho, não sei se a gente tem tempo aqui, mas um carioca veio para São Paulo, estudante, para tentar uma bolsa de estudos, não me lembro em que faculdade, acho que na PUC, e para tentar um emprego. E ele fracassou nas duas coisas, ele não conseguiu nenhum dos dois. E aí ele estava no ônibus voltando pro Rio de Janeiro, super triste, decepcionado, e imaginando, eu vou ter que encarar meus pais e falar, vou voltar para morar com vocês, né? Fui para São Paulo e deu tudo errado. E aí, enquanto ele estava voltando, ele pensou assim, pô, mas eu tive que estudar tantos livros e foi tão difícil conseguir os livros em sebos. Foram mais de 80 livros que eu tive que ir atrás e não consegui entrar. Alguém tinha que pegar e facilitar o acesso a esses livros, né? Livros usados e tal. Falou, pô, mas por que eu não faço isso, né? E esse cara criou a estante virtual. Olha só. Entendeu? Então, assim, isso que eu falo de você estar em cima do erro e do fracasso, mas você fala, mas o que eu aprendi nesse percurso aqui, né? Eu aprendi que é muito difícil achar livros usados, né? Os sebos não tinham, acho que você lembra disso, a gente tinha em sebos, nem o dono sabia o que tinha lá. Você tinha que ficar olhando as pilhas, né? Para achar. E aí ele começou com 10 sebos, só do Rio de Janeiro, e aí hoje é a maior da América Latina aí, de livros usados e novos também. Então, são casos assim que eu acho espetaculares, entendeu? Então, a mensagem que eu gostaria de passar é justamente essa, da gente olhar o caos, o problema, o que deu errado, o fracasso, com outro olhar, né? E eu sei que não é fácil, porque é uma mudança de mentalidade, mas os meus livros ajudam a fazer isso. Eu conheço vários casos, aí as pessoas me mandam, de executivos, de empreendedores que abriram negócios ou que criaram áreas dentro das empresas inspirados no livro, entendeu? Então isso me deixa muito feliz. Então é essa a mensagem que eu tenho para passar. Puxa, muito legal, Carlos. Olha, queria dar os parabéns aí pelo teu trabalho. Acho que inspirar
pessoas, empresas a crescer, a se desenvolver, a enfrentar as dificuldades é algo super importante. A gente sabe que muitas vezes o empresário ele é muito isolado no caminho dele, né? E ele sofre muito sozinho. E eu acho que saber olhar também para esse sofrimento e saber que existe uma luz no fim do túnel, né? E que justamente a dificuldade que ele está passando pode ser alguma coisa que vai alavancar um próximo salto aí da empresa ou da vida dele. Acho que é super importante. Então, parabéns. Para nós é um prazer estar junto com você, apoiando o teu trabalho, ter você aqui próximo do Instituto. Acho que a conversa foi muito instrutiva, muito útil. Espero que para todos que estejam acompanhando também. E seguimos juntos aí. Muito obrigado, viu? E eu que agradeço. Obrigado.